Olá, eu sou Otávio de Paulo Albuquerque, estudante do curso de doutorado em Sistemas de Informação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Informação da EASH-USP, e hoje eu vou apresentar o meu projeto, intitulado Um Modelo de Aprendizado de Máquina para Brinquedos Inteligentes com Consciência de Imparcialidade. Já é comprovado que os brinquedos podem trazer diversos benefícios para as crianças, dentre eles o desenvolvimento cognitivo, motor, social e linguístico. Por isso, eles marcam presença nas nossas vidas desde muito tempo. O primeiro brinquedo que se tem documentado foi uma boneca de barro, encontrada na região onde viviam as civilizações do Egito Antigo. Com o passar do tempo, eles foram ganhando novas formas e maneiras de brincar, se adaptando aos contextos históricos e assim continuando a atrair o interesse das crianças. No período da Revolução Industrial, os brinquedos da vez eram as réplicas e miniaturas de locomotivas, e foi a partir daí, com a criação da produção em larga escala, que o mercado de brinquedos se consolidou. Com o avanço da tecnologia e o advento da computação, os brinquedos ganharam circuitos e condutores, e ficaram conhecidos como brinquedos eletrônicos. E atualmente, com exceção do mundo na era digital, surgiram os brinquedos inteligentes. Um brinquedo inteligente é um brinquedo físico com dispositivos e sensores conectados à sua estrutura, que por redes sem fio se conecta também com serviços móveis inteligentes, promovendo funcionalidades mais interativas e personalizadas para as crianças. O ambiente no qual acontecem essas interações entre os elementos do brinquedo inteligente é chamado de computação para brinquedos. Os principais brinquedos inteligentes da atualidade têm como principal funcionalidade a conversa interativa por meio de perguntas e respostas, baseada normalmente em aprendizado de máquina. Como o aprendizado de máquina depende de conjunto de dados para extrair modelos que representam o mundo real, se o conjunto de dados usado for tendencioso, o modelo aprendido pode, portanto, mostrar um comportamento tendencioso, o que acarretará no desenvolvimento de um brinquedo que reproduz ações preconceituosas. E isso pode ser bastante prejudicial para uma criança, já que essa é uma fase sensível em que elas estão definindo os conceitos éticos e morais. E com o rápido crescimento tecnológico que vivenciamos, a perspectiva para os próximos anos é que os brinquedos inteligentes ganhem cada vez mais espaço no mercado de brinquedos, tornando-se mais comuns entre as crianças, bem como fiquem mais interativos e realistas, ganhando funcionalidades inteligentes ainda mais complexas. Dito isso, esse projeto visa aprofundar a relação entre brinquedos inteligentes e o aprendizado de máquina preconceituoso, de modo a propor soluções sociotécnicas a partir do desenvolvimento de artefatos, como a criação do modelo de tipos de preconceito e discriminação infantil, no qual visa levantar os principais tipos de preconceito e discriminação que as crianças podem experimentar e que podem ser incorporados aos conjuntos de dados usados para treinar modelos de aprendizado de máquina, assim como a criação de diretrizes para as questões éticas, filosóficas e culturais, tendo em vista que as noções de preconceito e discriminação não são triviais e apresentam questões éticas e legais, bem como obstáculos para a aplicação prática. Portanto, é necessária a realização de estudos e discussões sobre o que deve ou não ser considerado preconceito e discriminação no contexto de brinquedos inteligentes, bem como também levantar requisitos de modelagem de conhecimento com consciência de imparcialidade, definindo como o aprendizado de máquina deve ser usado para desenvolver brinquedos inteligentes para evitar o preconceito que pode levar a um comportamento discriminatório. Isso deve ser fornecido como requisito para os fabricantes de brinquedos inteligentes, de modo com que eles possam criar conjuntos de dados livres de viés, criar modelos de conhecimento livres de preconceito com base nesses conjuntos de dados e permitir a aprendizagem incremental do brinquedo, considerando sua interação com a criança, por meio da evolução do modelo de conhecimento, mas sem incorporar o preconceito da própria criança. E, por último, criar o modelo de aprendizado de máquina para brinquedos inteligentes com consciência de imparcialidade. Essa é a última tarefa, no qual visa projetar um conjunto de artefatos para a adoção de fabricantes de brinquedos inteligentes para apoiar o desenvolvimento de brinquedos livres de preconceito com baixo risco de comportamento discriminatório. Para esse trabalho, será usado um método de ciência de projetos, tendo em vista a necessidade do desenvolvimento de artefatos para o andamento do projeto. A pesquisa tem natureza empírica,
levando em consideração que os requisitos necessários para a construção dos artefatos serão identificados por meio do estudo da literatura correlata, assim como será necessário colher a opinião de especialistas em áreas como aprendizado de máquina, ética e sociedade sobre a importância desses artefatos para a pesquisa. A coleta e análise dos dados serão realizadas usando técnicas tanto quantitativas quanto qualitativas, de acordo com a necessidade do andamento do trabalho. Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado.